Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Feliz, né? Pelo que Deus tem feito, irmãos. Pelo que Deus tem operado no meio dessa igreja. Vemos o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Muito feliz pela oportunidade, né, de mais um dia estar aqui com essa responsabilidade imensa de pregar a palavra de Deus para a igreja. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua palavra. Juízes, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso 1. Muito feliz, pastor. Nos últimos dias aí eu tenho visto pessoas diferentes estar ministrando a palavra de Deus, tem dado a oportunidade para a igreja, e é de extrema importância essa oportunidade. É para o crescimento da igreja, porque eu acredito ainda que tem muitos homens e mulheres de Deus para que o Senhor possa usar aqui. Amém? Se posso ler, digam amém. Juízes 13 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha o cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalhas na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Digam amém. Glória a Deus. Toma seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite para a igreja sobre o nazereado de Sansão. Sobre essa pessoa, esse homem, Sansão. A Bíblia vai dizer assim que Sansão ele era nazireu de nascença. O nazireu significa ser nazireu, ou o fazer o voto nazireado, significa que alguém era separado para um propósito específico. Sansão era nazireu de nascença. Sansão ele foi chamado, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para viver uma vida separada, consagrada para o propósito que Deus tinha para a vida de Sansão. Para que você entenda, existia dois tipos de nazireado. O que é o separado desde o ventre, que era o caso de Sansão, e existia também o separado, aquela pessoa que ele escolheria o povo de Israel, alguém escolheria se separar para Deus. Ele fazia o voto do nazireado, consagrando a sua vida para Deus, né? E ele tinha ali regras, ele tinha limites, ele tinha seu voto diante de Deus, onde ele deveria se cumprir, onde deveria ser cumprido o voto do nazireado. A Bíblia vai dizer então que Sansão, ele não optou escolher, mas ele é desde o ventre, né? E eu quero falar para vocês, o nazireado tinha 3 pontos muito fortes e importantes no nazireado. O primeiro, não poderia beber vinho ou bebida forte. A Bíblia fala que é tão sério que até a própria mãe de Sansão, ela teve que se abster dos alimentos, para que Sansão viesse conforme a promessa que Deus tinha para ela. O segundo tópico, não poderia passar navalha na sua cabeça. O nazareado não permitia que aquele que era escolhido passasse navalha sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça. Por quê? Porque o seu cabelo era um sinal da promessa do voto que ele tinha com Deus. E o terceiro ponto do nazireado era que não poderia se aproximar de nenhum cadáver. Ele não poderia se aproximar de nenhum animal ou humano que tivesse morrido. A Bíblia vai dizer assim que era tão sério que se até mesmo o pai ou a mãe ou o irmão de Sansão tivesse um mal súbito
e morresse perto de Sansão, ele não poderia si mesmo se aproximar. Tão sério que era o voto do nazireado e a importância de sermos separados para Deus, porque quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança conosco. Então a Bíblia vai dizer assim, em Juízes capítulo 13, no verso onde eu li, a Bíblia vai dizer que então Sansão, ele é separado desde o ventre, consagrado para um propósito específico. Desta mesma forma, a igreja de Deus, ela é consagrada. Eu e você somos nazireus, somos consagrados a Deus, somos escolhidos a Deus para um propósito estabelecido, para um propósito específico. E qual é esse propósito? Ide e pregai o Evangelho. A nossa vida consagrada, ela tem limites. A vida de Sansão era uma vida pautada em limites. Eu quero falar com você nessa noite que se você é nazireu de Deus, você não pode fazer tudo. Você não pode tocar em tudo. Você não pode se aproximar de tudo. Se você é nazireu de Deus, tem uma aliança com Deus, você tem que entender que você tem uma vida consagrada a Deus. E que você tem limites. Eu venho perguntando a Deus porque de muitas coisas aconteciam, até mesmo no meio da igreja. Vemos o caos que está no mundo. E eu ali conversando com Deus e o Senhor ministrou no meu coração. E essa palavra Ele falou comigo: a tua igreja está precisando de ter limite. Você precisa ter limite. Servir a Deus impõe a nós restrição. Não é o que o povo prega aí fora. Não é o que as pessoas aí fora, que a igreja pode ver de qualquer forma, que tudo está tudo bem, que tudo pode. Não. A Bíblia vai dizer que o chamado de Sansão começa com: você não pode. Eu quero pregar nessa noite para você, mas se você quer viver uma vida em Deus, você tem que viver uma vida pautada em obediências a Deus. Amém? A Bíblia vai dizer então que Sansão, um homem poderoso, em certo momento Sansão era um adulto, um homem que tinha regras, um homem que tinha lei. Mas em determinado momento Sansão parecia uma criança, sem limite, sem lei. Uma pessoa que não tinha controle até mesmo da sua própria vida e das suas próprias emoções. Sansão é um homem que tinha a lei de Deus. Mas se você analisar a vida de Sansão, você vai ver que Sansão era um homem que era entregue aos seus deleites, aos seus prazeres, afundado em uma vida de prostituição. O homem no qual tinha limites, mas em determinado momento Sansão parecia uma pessoa que não tinha limites. Sansão, aos olhos de algumas pessoas, era um homem comum, um homem normal. Mas tinha determinado tempo da sua vida que Sansão era um homem comum, um homem cheio de Deus, um homem que tinha um poder extraordinário, totalmente dado divino de Deus, com um poder sobrenatural. Essa era a vida de Sansão. Se você quer viver uma vida pautada no poder de Deus, se a igreja quer romper as barreiras, se a igreja ela quer vencer esse mundo, ela tem que ser uma igreja que é pautada no seu voto para com Deus. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas fala com o seu irmão assim: você tem votos com Deus? Embora a vida de Sansão foi uma vida de sucesso, também foi uma vida marcada por uma tragédia. Irmãos, se nós não vivemos a nossa vida pautada no nosso voto com Deus, na nossa obediência com Deus, nós estamos fadados a acontecer tragédia em nossas vidas e no nosso ministério. Eu quero pregar isso de acordo com a vida de Sansão. O primeiro ponto, Juízes capítulo 14, deixa a sua Bíblia aberta e acompanha comigo. Juízes 14, do verso 1, diz assim: Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai: vi uma mulher filisteia de Tímna, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou todo o povo de Israel?
você tem que ir aos filisteus circuncisos para conseguir. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui sobre a vida de Sansão é que nós devemos ter cuidado com o que nós vemos. A Bíblia vai dizer que Sansão foi no povo inimigo e viu uma mulher filisteia. A Bíblia vai dizer assim que ela agradou-lhe os olhos. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vemos. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que agrada aos nossos olhos e desagrada ao Senhor. A Bíblia vai dizer assim que Sansão, ele viu aquela mulher e ele fala com seu pai: pai, consiga ela para mim. E a resposta do pai de Sansão foi essa: meu filho, no nosso povo, será que não tem alguém para que você possa tomar? Vemos nessa história aqui Sansão. A vida de Sansão ela foi taxada em regras. Sansão então começa a quebrar regras e quebrar leis. Porque tinha uma lei do povo de Deus, dos israelitas, que eles não deveriam tomar outro povo para se casar-se. Sansão então, um homem poderoso, começa a quebrar as regras, começa a quebrar os seus votos diante de Deus. A Bíblia vai dizer assim que ele quebra a primeira regra. Ele olha e deseja ter aquela mulher do povo inimigo. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós vemos, com aquilo que agrada os nossos olhos. Porque o que muitas vezes agrada os nossos olhos está indo contra a vontade de Deus. Sansão então, ele vê aquela mulher, toma ela para si, e o seu pai ainda orienta. Sansão começa a quebrar uma regra, muitas das vezes das mais simples. Porque quando nós quebramos a regra, o nosso voto de Deus, quanto mais simples parece, mais sério significa. Sansão então, ele desobedece ao seu pai. E quando ele desobedece ao seu pai, ele não aceita a repreensão do seu pai. Quero que você entenda, quando você começa, uma pessoa, quando ela começa a quebrar as regras, a quebrar o seu voto de nazereado com Deus, o primeiro indício que isso acontece na vida dela, ela não começa a aceitar a correção de nenhuma sabedoria da igreja. Você percebe então que Sansão, ele não dá ouvido ao seu pai. O primeiro indício de que você tem quebrado o seu voto com Deus é que você não está mais dando ouvido à palavra de Deus. E se você não tem dado ouvido à palavra de Deus, examine a sua vida, você pode estar quebrando alguma lei, algum voto de Deus com o seu chamado. Vemos que na vida de Sansão, ele quebra um princípio, ele toma a mulher para si, e a Bíblia fala assim que ele olha, devemos tomar cuidado com o que nós vemos, porque a Bíblia vai dizer assim em Mateus capítulo 6, do verso 22, Jesus disse assim, ó: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, e com trevas serão. Sansão era um homem consagrado a Deus, mas estava ali dando a sua vida para as trevas, porque não vigiou no que ele tem visto. Você tem vigiado o que você tem olhado? O que você tem visto? O que você tem desejado na sua vida? Isso pode estar, de certa forma, comprometendo o seu nazereado. Eu quero deixar aqui bem claro para você, que eu não falei antes, que existia o voto do nazereado. Mas se você quebrasse a regra, ou a lei ou o seu voto, a Bíblia vai dizer que você deveria ir ao sacerdote. O sacerdote ia pagar um preço, ia fazer uma oferta. O sacerdote iria cortar a cabeça de Sansão, cortar os cabelos de Sansão, fazendo com que o voto de Sansão fosse cancelado. E depois de ter rapado a sua cabeça, Sansão iniciaria do zero o seu nazireado. Eu quero que você entenda que quando nós quebramos a lei do Senhor, quando nós quebramos o nosso voto, é importante nós irmos para o sacerdote. Nós devemos voltar ao sacerdote. Sansão, ele não vai ao sacerdote, ele continua. Estava tudo normal na vida de Sansão. O segundo ponto, Juízes 14, verso 5. A Bíblia vai dizer assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo em direção a ele.
Meus irmãos, Sansão agora ele está fragilizado porque Sansão quebrou o seu voto com Deus, quebrou uma regra. A Bíblia vai dizer então que Sansão ele vai ao casamento, ao encontro da mulher que ele tinha como esposa do povo inimigo, e ele leva seu pai e a sua mãe. Nesse percurso até chegar à sua esposa, a Bíblia vai dizer assim que aparece um leão forte, rugindo em direção a Sansão. Mas perceba, Sansão não é o alvo mais frágil. O mais frágil naquele momento que o leão aparece na vida de Sansão era seu pai e a sua mãe, devido à sua idade, à sua fragilidade. Eles eram idosos, eram velhos. Mas a Bíblia vai dizer assim que o leão, ele não foi de encontro ao pai e à mãe de Sansão, ele foi de encontro a Sansão. Sansão, o forte, nesse momento estava sendo como fraco. Por quê? Sansão estava perto de uma vinha. Sansão não podia tocar em vinho. Ambiente. O diabo, o vosso inimigo, ele é estrategista. Sansão estava perto de uma vinha, significa fragilidade, domínio do inimigo. Ele estava no ambiente propício para que o inimigo possa tragá-lo. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, porque você sabe que um leão, quando ele vai ali atacar a sua presa, ele procura o alvo mais fácil. Sansão não era o forte, mas perante a Bíblia, Sansão é o alvo mais fácil. O inimigo sempre vai atacar pelo alvo mais fácil. O leão aqui é uma simbologia do inimigo, porque a Bíblia vai dizer que 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz: esteja sempre alertas e vigiem, porque como o diabo, o vosso inimigo, está andando ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. O leão estava diante de Sansão, pronto para tragá-lo, por causa da fragilidade que Sansão estava naquele momento. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, o inimigo, ele quer destruir o seu propósito. O inimigo quer destruir a sua aliança que você tenha com Deus. Porque ali o propósito de Sansão era levar a libertação para Israel. E o que o diabo queria era atrapalhar o propósito de Deus para seu povo. Devemos tomar muito cuidado com as astúcias ciladas do diabo. Toma cuidado com o ambiente que você está andando. Toma cuidado com o que você está tocando. Toma cuidado com o que você está vendo. Porque o diabo ele está nos observando todo o momento. O que vemos, o que ouvimos e o que praticamos. Nós não devemos dar a legalidade para o diabo. Cuidado com as distrações. A Bíblia vai dizer então, em Juízes capítulo 14, verso 8, acompanha comigo. Algum tempo depois, quando voltou para casa para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de mel e abelhas, de abelhas de mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo para o caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou o que tinha tirado o mel do cadáver. A Bíblia vai dizer então que nesse momento que o leão vai de encontro a Sansão, o Espírito de Deus aposta de Sansão e ele rasga o leão no meio, pelo poder de Deus. A Bíblia vai dizer então que ele deixa o leão, prossegue o seu caminho, casa-se com a mulher. E nesse momento você percebe que Sansão na volta ele não está mais sozinho. E ele volta para sua casa. Então Sansão ele sai do caminho para observar o cadáver do leão. A Bíblia vai dizer assim que no cadáver do leão tinha mel. Aquilo que dava prazer a Sansão. Eu quero dizer para você, meus irmãos, toma cuidado. Não saia do caminho. Toma cuidado com as distrações do diabo na sua vida. Pode ser doce, mas é de leão morto. Hoje você pode agradar, ser bom ao seu paladar, mas é de cadáver morto. A Bíblia vai dizer então que Sansão faz algo grave. Ele não poderia pegar em nada impuro. Sansão então vai ao leão morto
enche a mão de mel e leva para dentro da sua casa. A Bíblia fala assim que foi tanto, não fala que foi tanto, mas que Sansão pegou tanto mel que ele foi comendo pelo caminho e chegou e repartiu com quem não deveria, seu pai e a sua mãe. A sua mãe também não poderia. Sansão, por causa da sua falha, da sua quebra de princípio, a sua quebra de voto com Deus, ele comprometeu pessoas que não tinha nada a ver com a sua vida. Não saia do caminho, não saia da presença de Jesus, porque senão você vai comprometer pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Sansão, então, através do seu pecado, começou a comprometer a sua casa. Presta atenção, cuidado para você não estar comprometendo a sua família com um erro que você deve consertar. Qual que era a atitude de Sansão agora? Voltar ao sacerdote. Por que Sansão não falou para o seu pai? A Bíblia é bem clara que ele pega, dá ao seu pai e à sua mãe, mas ele não fala de onde tirou o mel. Sabe por quê? Porque o pai de Sansão conhecia da lei. E se o pai de Sansão soubesse que aquele mel era do leão morto, do cadáver, ele iria pegar Sansão imediatamente e levá-lo ao sacerdote para um conserto imediato. Na nossa vida, tem momentos da nossa vida que você precisa ter um conserto imediato com Deus. Um conserto justo. Para quê? Para que Sansão voltasse ao seu propósito estabelecido. A partir desse momento aqui na vida de Sansão, você vai perceber, se você já leu a história de Sansão, ou se você ler de novo, a vida de Sansão só começa a ser tragédia. A Bíblia vai dizer então que ele não fala para seu pai e da sua mãe, que ele esconde do seu pai e da sua mãe. Cuidado com o pecado escondido. Cuidado com o seu segredo que você acha que só você sabe. Cuidado com o seu segredo que você acha que Deus não está vendo e que o diabo também não está vendo. Toma cuidado com o seu pecado não confessado. Isso pode ser uma tragédia na sua vida. A nossa vida, ela necessita, a vida cristã, ela necessita de um conserto imediato todos os dias. Pedir perdão todos os dias. Nos arrependermos todos os dias. Cuidado com o pecado escondido. O que Deus está falando para você nessa noite, ei, é momento de você parar hoje e voltar para o sacerdote. É momento de você parar. Porque a vida de Sansão, ela começa depois desse momento. Se você perceber, Sansão, ele é enganado. Ele dá um enigma para os amigos no dia do casamento. A sua mulher faz Sansão falar do enigma. Sansão faz uma aposta. Sansão perde aquela aposta. Através daquela aposta, Sansão pega raposas, começa a colocar fogos em raposa e queima toda a terra dos filisteus. Sansão começa então a se vingar dos filisteus, porque os filisteus, depois que ele perde, ele também perde a sua esposa. A Bíblia vai dizer assim que então os inimigos, quando ele vinga, que ele queima a vinha dos inimigos, os inimigos então matam a esposa de Sansão. Sansão então começa a ter perdas na sua vida. Você deve analisar a sua vida, se em alguma área você está tendo perda. Pode ser algum voto que você ainda tem que consertar com Deus. Se você tem uma vida que só está perdendo, é sinal que você tem que voltar ao sacerdote e analisar a sua vida, como que está você e o seu Deus. Amém? O inimigo, ele não tem poder de nos destruir, mas ele tem poder pelo sistema do mundo de colocar distrações na sua vida.
te distrair, tirar do foco, tirar do caminho. As distrações de Sansão não o matou, mas tirou Sansão do propósito de Deus na vida dele. Cuidado com as distrações que o mundo coloca na sua vida. Cuidado com o que o inimigo tem colocado perante os teus olhos. Não se contamine com o mel do cadáver. Recomece, volte ao sacerdote. Se for possível, volte do zero. Porque a partir do momento em que o sacerdote rapa a cabeça de Sansão, ele começaria tudo do zero. Tem momentos na nossa vida que nós devemos parar e voltar para o sacerdote, para que a nossa vida possa ser restaurada, para que o nosso ministério venha a ser restaurado, para que a nossa casa seja restaurada, para que a nossa família seja restaurada em Deus. Aleluia! Juízes capítulo 15, Sansão começa a sofrer perdas. E no capítulo 16 a Bíblia vai dizer que Sansão então, ele vai a uma cidade chamada Gaza. Sansão então chega na cidade de Gaza, na cidade dos filisteus, e ele vê ali uma prostituta. E ele passa a noite com aquela prostituta. Então os inimigos falam: olha, Sansão está aqui. A Bíblia vai dizer então que os inimigos, então ele cerca a cidade. Ele fecha os portões de Gaza para poder uma armadilha para poder matar Sansão. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, que Sansão, ele acorda à meia-noite, vai nos portões de Gaza, arranca os portões de Gaza, coloca sobre os seus ombros e abre as portas de Gaza e é liberto. Meus irmãos, Sansão nesse momento ele é tomado pelo poder de Deus, do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem porta do inimigo que te pare. Não tem portas que pare você cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma promessa que Jesus deixou. A Bíblia vai dizer assim que Jesus falou: olha, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Gaza naquele momento era a cidade mais evoluída. Segundo a história, Gaza é a cidade onde foram as primeiras pessoas a inventar a carroça com roda de ferro. Os seus ferrolhos, as suas portas, a proteção de Gaza era muito forte e eles confiavam na sua força, porque eles falaram assim: fecha a cidade, que certamente Sansão não escapará. Mas quem está cheio do poder de Deus, irmão, não tem porta do mundo que pare. Quem está cheio do poder de Deus, irmãos, não tem porta do inimigo que se fecha. Quem está cheio do poder de Deus, irmãos, as portas se abrem diante de você. Aleluia! A importância, irmãos, de termos o nosso voto com o Senhor. Porque, irmãos, se nós conseguimos entender o poder do Espírito Santo na minha e da sua vida, nada te para. Não tem sistema do mundo, não tem porta que para a promessa de Deus na sua vida. Aleluia! Mas se você perceber, irmão Sansão continua fazendo milagre. Sansão continua matando. Sansão então ele continua, a Bíblia fala assim que depois que ele matou milhares com a queixada de jumento, Sansão faz uma oração, fala: Deus, eu estou com sede, o Senhor vai me deixar morrer aqui agora no deserto? A Bíblia vai dizer que imediato Deus faz abrir a rocha e sair água para Sansão tomar. Mas Sansão quebrou o seu voto, mas ainda faz milagres. Por quê? Porque ainda tem tempo de você se arrepender e voltar para o sacerdote. Toma cuidado, tem muita gente que está fazendo milagre, mas está com o voto quebrado. Tem muita gente que está fazendo milagres e maravilhas, mas está com a sua aliança quebrada diante de Deus. Cuidado. Você verá que na vida de Sansão, a tragédia era imediata na vida dele. Sansão, no seu ministério de sucesso, estava fardado ao fracasso por não ter voltado ao sacerdote.
E o que Deus quer falar com você nessa noite, percebe? Abre os seus ouvidos, olha para mim. É necessário hoje você voltar para o sacerdote. O sacerdote te espera. Não era o sacerdote que iria até Sansão, era Sansão que teria que ir até o... Não é ninguém que vai chegar para te falar. É você que tem que ir aos pés de Jesus e confessar a Ele. É nós que devemos dar o primeiro passo. A Bíblia vai dizer assim, que na história do filho pródigo, a Bíblia vai dizer assim bem claro, que quando ele estava lá, decretado o fracasso do filho pródigo, a Bíblia diz assim, ó, então ele caindo em si. Tem gente que está fora de si um dia, tem gente que está fora de si um mês, mas tem gente que está fora de si tem anos, e não voltou ainda ao sacerdote. O que Deus quer você dessa noite é, volta ao sacerdote. Deus está colocando nessa noite o ponto final em muita coisa da sua vida. Mas para isso, você tem que voltar ao sacerdote. Aleluia. Vocês estão aí, irmão? Glória a Deus. Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Que eu preciso sentir que vocês estão me entendendo. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós ouvimos falar de Sansão, nós entendemos que Dalila era o problema de Sansão. Sim ou não? Mas Dalila não era o problema de Sansão. O problema de Sansão foi o voto quebrado. Por quê? Porque quando a Bíblia fala assim, que depois que Sansão sai de Gaza, quebra as portas de Gaza, ele então conhece Dalila. A Bíblia vai dizer assim que ele se apaixonou por Dalila. Dalila era uma mulher honesta até um certo ponto. Dalila não era o problema de Sansão. Os inimigos então oferecem a Dalila um preço para que ela possa descobrir a força que há em Sansão. Ei, presta atenção, o inimigo está pagando o preço para você quebrar o seu voto com Deus. Os inimigos falam com Dalila, ei, vou te pagar. Começa a interrogá-lo, começa a procurar nele onde é a sua força, ou onde ele tem fraqueza, para que nós possamos destruí-lo. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Dalila ela não é, porque quando Sansão está deitado no colo de Dalila, ele tinha tempo, ele tinha oportunidade de quê? De lembrar do sacerdote. Sansão estava no momento ali de reflexão. Ela começa então a interrogar Sansão, e Sansão começa a falar com ela, olha, se me prender com fitas de couro, eu ficarei fraco como um homem comum. Então ela pega, prende Sansão, fala, Sansão, aí vem os filisteus. Sansão levanta, arrebenta os fios de couro, sai, derruba, mata os inimigos e volta para Dalila. Então Dalila então começa, a Bíblia vai dizer que ela começa a importunar a Sansão de uma forma que ele desejava morrer. E meus irmãos, cuidado com as chantagens do diabo. O diabo tem chantageado muita gente. O sistema do mundo tem chantageado muita gente para te tirar do foco, tirar do caminho. Cuidado com as chantagens do inimigo. Cuidado com o que o inimigo tem feito chantagem na sua vida. Dalila começa a chantagear Sansão ao ponto dele desejar morrer. E a Bíblia vai dizer assim então, que ele faz mais uma vez com ela, olha, se você me amarrar com 7 tranças do meu cabelo e me prender numa estaca, certamente eu ficarei fraco. Percebe?
Sansão agora já está começando a falar do seu cabelo. O inimigo começou a fazer a chantagem com Sansão, ao ponto dele começar a entregar aos poucos. Então ele vai mais uma vez e fala, ela chega e fala: Sansão, aí vem os filisteus. A Bíblia fala que ele levanta pelo poder de Deus, com força, arrebenta o couro e derruba os inimigos e mata mais uma vez. Mas chega um momento que Sansão, irmãos, ele não consegue suportar. Nós devemos orar para que o mundo perca a força de chantagear a igreja de Deus. Tome cuidado com as chantagens do maligno na sua vida. A Bíblia vai dizer então que Sansão não aguenta e ele fala. A Bíblia vai dizer assim que quando ele confessa, ele fala: olha, nunca passou navalha na minha cabeça. A Dalila fala assim: olha, chama mais uma vez os inimigos, que agora ele me falou toda a verdade. Por quê? Porque o cabelo de Sansão era um sinal da aliança, do voto de Sansão com Deus. Entenda uma coisa, a igreja, você tem que ter indícios na sua vida, no seu corpo, que você tem uma aliança com Deus. Se você não tem diferença no seu andar, no seu caminhar, no seu viver, se ninguém olha para você, se alguém olha para você e não vê sinais do seu nazireado, você não está sendo diferença em lugar nenhum. Quando ela olha para Sansão, o cabelo de Sansão denuncia: de fato, é isso aí a força dele. Sabe qual é a força da igreja? A santidade. Se os seus amigos olhar para você e não ver santidade, eles não vão ver a diferença na sua vida. Você pode fazer milagre, pode fazer maravilha, pode levantar portão, pode abrir porta, pode colocar fogo em raposa, pode abrir a rocha, mas se não tiver o seu voto da santidade, do Espírito, você não tem nada. Sansão tinha tudo, mas a vida dele é decretada ao fracasso e ele perde tudo. E a Bíblia vai dizer assim, que ela começa a subjugar Sansão, os inimigos vêm, prende a Sansão, rapa a sua cabeça e fala: Sansão, aí vem os filisteus. E a Bíblia fala assim, ele fala: sairei como das outras vezes. E a Bíblia vai dizer assim, que Sansão não percebeu que o Senhor estava com ele. Aqui está a pior derrota de Sansão. Deus não estava mais com ele. Você pode fazer chover meteoro, mas se Deus não estiver com você, você está decretado ao fracasso. O seu ministério está decretado ao fracasso. O inimigo terá força contra você. E Sansão, ele não volta, nem mesmo assim. Sansão confessa. Agora já é tarde. Sansão não tem mais tempo. Sansão deveria voltar, confessar ao sacerdote, e então será alcançado pelo perdão de Deus, será alcançado pela graça absoluta de Jesus, para ter a sua vida restaurada, o seu ministério restaurado. Sansão deveria ter voltado ao sacerdote. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que Sansão, os inimigos rapam a cabeça de Sansão, mas os inimigos não perceberam que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Por quê? Porque aquilo que o inimigo fez com Sansão, quem deveria ter feito era quem? O sacerdote. Quem deveria raspar a cabeça de Sansão era o sacerdote, não eram os inimigos. Ei, se você não consertar com Deus, não deixe que o diabo coloque pontos na sua vida. Quem determinou o juízo sobre Sansão agora não foi o sacerdote, foi quem? O inimigo.
Por isso, irmãos, que no nosso meio, da igreja, no mundo, o inimigo está decretando a sentença de muita gente, coisa que o sacerdote deveria ter feito. Quem está fazendo agora são os inimigos. Toma cuidado. O que é para você consertar com Deus, não é para você consertar com o diabo. O perdão quem vai te dar é o sacerdote, não é o inimigo. Quem deveria rapar a cabeça de Sansão, pegar o cabelo, queimar o cabelo, pagar um sacrifício a Sansão, era o sacerdote. Toma cuidado. Quem está decretando juízo na sua vida? É o sacerdote? Ou você está dando a sua vida para que o inimigo possa te julgar? Porque a Bíblia vai dizer assim no livro de Jó, Jó capítulo 42, o inimigo não estava querendo destruir a família de Jó. O inimigo não queria ver Jó falido. O inimigo não queria a saúde de Jó. Se você perceber no livro de Jó, no capítulo 42, que quando Jó, os amigos de Jó vêm a ele, e Deus fala com Jó, e Jó fala: ai, quem dera, se eu tivesse um sacerdote, eu não teria minha culpa, eu não seria culpado a nada. Jó não tinha sacerdote. Hoje eu e você temos um sacerdote, Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer assim que quando Deus restaura Jó, Deus não restaurou primeiro a família, Deus não restaurou a saúde, Deus não restaurou os bens de Jó. A primeira coisa que Deus fala é assim, ó, falou com os amigos do Jó: agora pega o sacrifício, leva até Jó, para que ele possa orar por vocês, porque era Jó eu ouço. Deus restaurou primeiro a vida sacerdotal de Jó, a vida de intimidade de Jó, a vida de oração. E o que Deus falou para mim e com você nessa noite é que Ele quer restaurar a sua vida de sacerdote essa noite. Ele quer restaurar a sua vida de sacerdote. Amém? Em Juízes, capítulo 16, 23, vai dizer assim: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossa mão. Agora, nesse momento, se Sansão volta ao sacerdote, Deus iria restaurá-lo, Deus iria perdoá-lo, Deus iria fazer ele começar do zero. Mas nesse momento, Sansão está sendo, sabe o que? Chacota dos inimigos. Sansão nesse momento agora é feito de palhaço. Olha o que eles falam, olha comigo. Juízes. A Bíblia vai dizer assim, então, que ele fala assim: olha, o nosso Deus nos entregou nas mãos, o nosso inimigo em nossas mãos, e fala assim agora: tragam agora Sansão. Para quê? Para que nós nos alegraremos, nos divertimos com ele. Cuidado, o diabo pode estar divertindo com a sua vida e você não está nem percebendo. Cuidado com o que o diabo tem colocado perante os seus olhos, e você está virando, sabe o quê? Chacota do inimigo. Foi aqui que eu percebi o porquê de muita coisa tem acontecido no mundo e no nosso meio, até mesmo na igreja. Porque nós quebramos o nosso voto para com Deus, quebramos a nossa aliança para com Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que o cabelo de Sansão começa a crescer. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. O voto que Deus fez a Sansão foi até a sua morte. E Deus cumpriu. Sansão quebrou a aliança, não quebrou? Mas Deus cumpriu a aliança com Sansão. Você pode ter quebrado a sua aliança com Deus, mas Deus não quebrou a aliança dele com você. O cabelo de Sansão então começa a crescer, simbolizando, Deus estava falando para mim e para você assim: ei, seu cabelo vai voltar a crescer. A aliança vai ser restaurada. O ministério
será restaurado. O propósito está sendo restaurado. Por quê? Porque aquilo que já tinha feito, o preço já tinha sido pago. O sacrifício já tinha feito. Onde? Para nós, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus se despiu para nos vestir. Ele raspou a sua cabeça para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Coloca sobre os seus pés. Se você quer ser uma igreja com poder, você tem que ter limites para Deus. Sabe por quê? Que a igreja de hoje em dia, do nosso século, é uma igreja fraca? Porque é uma igreja que não tem mais seu voto com Deus. Sabe por quê? A igreja hoje está sendo caso de absurdos, de tragédias, porque o povo tem perdido a sua aliança para com Deus. E quebrar a aliança significa fracasso na vida da igreja. Se você é a igreja de Deus, se você é um nazireu, um escolhido, entenda, você não vive igual a qualquer um. Você não pode mais andar com qualquer um. Você não pode mais viver com qualquer um. Você não pode mais tocar em qualquer coisa. Sem o votos com Deus, não tem poder. Mas uma igreja que tem votos com Deus, que tem limites, é uma igreja que tem poder de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar com você que nessa noite Deus escolheu para que você possa voltar para o sacerdote. Deus escolheu essa noite para que você possa examinar hoje seus votos, a sua aliança quebrada, para que você venha hoje, nessa noite, voltar ao sacerdote. O sacerdote nos espera, o sacerdote te espera nessa noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, que em Hebreus, Paulo vai dizer que hoje nós temos o sumo sacerdote. Paulo vai dizer em Hebreus, irmãos, que nós temos o sumo sacerdote santo e imaculado em toda a casa de Deus. Nessa noite é momento de você voltar ao sacerdote. Muitas das vezes, irmãos, voltar ao sacerdote significa prostrar-se para as vergonhas. Vergonha muitas das vezes porque nós falhamos no nosso ministério. Voltar ao sacerdote fala de humilhação. Que a igreja ela precisa se humilhar ao pé do Senhor Jesus e voltar ao sacerdote e confessar ao sacerdote aonde errou, aonde tem quebrado a aliança. Para quê? Para que você possa começar do zero. Deus te chamou nessa noite para dizer para você: ei, é necessário voltar do zero, se preciso for. Quero que você nessa noite, nesse momento, comece a orar. Não é o sacerdote que foi até Sansão. É Sansão que deveria ir até o sacerdote. O sacerdote te espera nessa noite. O nosso Senhor Jesus te espera nessa noite. Para que você volte a Ele, confesse a Ele onde você errou.
onde você tem se distraído, onde você tem quebrado a sua aliança, para que Ele possa te restaurar nessa noite. Em Hebreus capítulo 8 diz que o Senhor, Ele nos perdoará de toda maldade, perdoará os nossos pecados, perdoará nossas falhas. Quero que nessa noite você faça uma oração comigo, feche os seus olhos. Faça uma oração agora aos pés do sacerdote. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai. Nesse momento, Senhor, nós voltamos para o Senhor, reconhecendo, Senhor Jesus, onde quebramos o nosso voto e a nossa aliança. Pai, a tua igreja está perante o Senhor aos teus pés nessa noite, voltando, Deus amado, ao sumo sacerdote das nossas almas. Ó Deus, que o teu sacerdote, Jesus, que o Senhor perdoa, meu Pai. Perdoa, Deus amado, onde quebramos a nossa aliança. A tua palavra diz, Jesus, que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. O ministério, ó Pai, no qual o homem voltará ao Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós voltamos, Senhor. Voltamos a nossa vida aos teus pés. A tua igreja, Jesus, reconhece, ó Deus amado, que nós precisamos do sumo sacerdote. Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Restaura, Deus amado, a aliança com o teu povo, Jesus. Ó Deus, nós sabemos que embora nós temos quebrado a nossa aliança, o Senhor, Deus amado, tem mantido fiel da tua aliança para com o teu povo, Senhor. Ó Deus, se há aqui um coração voltado para o Senhor, se há almas aqui, Senhor, com o coração nessa noite dizendo, Pai, Senhor, nós voltamos para o sacerdote. Nós te pedimos, Jesus, nos perdoa. Restaura a nossa aliança nessa noite, Jesus. Restaura, Deus amado, ministérios aqui nessa noite. Meus irmãos, o Senhor quer restaurar a sua vida, para que Deus possa derramar o teu Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa ser cheio do poder de Deus como Sansão foi cheio. É necessário você vier até o sacerdote e colocar um fim na vida que você está vivendo, e começar um caminho novo, e começar uma vida nova, voltando a sua vida para o propósito do Senhor. Ele não desiste de você. O Senhor quer dizer para você, é momento de você colocar um fim, voltar para o sacerdote. O sacerdote espera nessa noite. Deus está esperando de você numa confissão. Eu não quero que você confesse para mim, não quero que você confesse para o pastor, confesse para o sacerdote, Senhor Jesus, e Ele colocará um fim no caminho que você está vivendo nessa noite. Se tem mais alguém aqui que o Senhor Jesus quer colocar o fim, o sumo sacerdote está te esperando. Deus está te esperando para um concerto com você. Se for necessário hoje, comece do zero. Deus está te chamando hoje para começar do zero, para apagar o seu passado. Ele quer apagar o seu passado nessa noite. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer escrever o seu propósito. Ele quer restaurar o seu ministério. Presta atenção. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus está querendo volta. Reconhece que você errou. Reconhece para Deus que você errou. Deus hoje vai raspar a sua cabeça.
Vai restaurar o seu ministério em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço, sacerdote, em nome de Jesus, começa a dar uma vida nova. Escreve, Senhor, em nome de Jesus, e apaga o passado. Ó Deus amado, ir ao sacerdote significa, Pai, apaga, Senhor. Joga no mar do esquecimento, Senhor Jesus, os meus erros e os meus pecados. Nessa noite eu te confesso ao Senhor, eu errei. Eu quebrei meu voto, eu quebrei a aliança. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor hoje está restaurando a minha vida. Pai, restaura, Jesus. Restaura, Espírito Santo. Restaura os votos com o teu servo. Em nome de Jesus, apaga, Senhor. Apaga o passado de fracasso. Escreve uma história de vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Sinta a sua vida restaurada. Em nome do Senhor Jesus. Há um momento nessa noite, você que quer voltar para o Senhor Jesus, ou que quer hoje colocar um fim na sua história de fracasso, o sacerdote está te esperando aqui na frente. Eu não sou o sacerdote, o nosso sacerdote da igreja chama Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o sacerdote. Deus te espera. Não perca a oportunidade de se arrepender e voltar para o Senhor Jesus hoje. Em nome de Jesus. Senhor, restaura. Hoje o Senhor está restaurando a vida do teu servo, Pai. Assim, Deus amado, como o Senhor tem levantado a Sansão. Jesus, restaura. Ele veio ao Senhor, Jesus, com o coração, Deus amado, enfrentando a vergonha, enfrentando, Deus amado, e reconhecendo diante do Senhor que ele veio hoje ao sacerdote, e hoje ele veio a quem de fato pode mudar a tua história. Em nome de Jesus. Senhor, toma teu servo. Senhor, restaura os votos dele com o Senhor, Jesus. Que os caminhos dele voltam para o propósito. O ministério, Senhor, está restaurado, porque ele se arrependeu, Jesus. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, Jesus. Senhor, a vida do teu servo hoje, ele se arrependeu, Jesus. Ele reconheceu que ele deveria voltar ao sacerdote, voltar a quem de fato pode restaurar a sua vida. Ó Senhor Jesus, faz crescer de volta o cabelo do teu servo. Esse é o ministério. Restaura a sua família. Seus pecados serão perdoados hoje. Em nome de Jesus. Eu creio, Jesus, pelo poder que é no teu sangue derramado na cruz, que o Senhor confessa, perdoa, Pai. Aquele que confessa, aquele que deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Sinta-se restaurado, meu irmão. Deus apagou. Não deixe a chantagem do diabo dizer que você não foi perdoado. Não deixe o diabo dizer que você não foi perdoado, porque Jesus te perdoou com o teu sangue derramado na cruz. O Senhor Jesus nessa noite está te dando a oportunidade de voltar ao sacerdote e fazer como essa vida, reconhecer. Não endureça o seu coração quando ouvirdes a voz do Senhor. Através do seu confessar a Jesus, cadeias foram quebradas, portas foram abertas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Hoje é uma noite de perdão de Deus para a sua vida. Hoje o sacerdote escolheu vir até você para restaurar, trazer de volta a alegria e voltar a ter comunhão com o sacerdote. Hoje o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote das nossas almas, veio ao encontro de você nessa noite. Sai daqui com o seu voto restaurado, com a sua vida restaurada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus.